Como você provavelmente sabe, existem várias formas de nascimentos que podem ocorrer no mundo. Com isso em mente, aqui agora estão as 20 condições de gravidez mais incomuns. Número 20. Lauren Perkins. Vamos entender por que este vídeo se chama Mãe acha que está tendo gêmeos, então o médico percebe algo inacreditável. Comecemos com uma pergunta bem padrão. Se você quisesse ter filhos, quantos você gostaria de ter? Você desejaria ter um único filho? Estaria bem com gêmeos caso isso aconteça? E tentaria ter um filho e depois ver se sentia confortável em ter outro? Nenhuma dessas respostas ou cenários está errada. Cada conjunto de pais é diferente no que eles preferem. Mas o que precisa ser discutido é o que aconteceu aqui com Lauren Perkins. O simples fato de que você pode ter um plano não significa que você vai conseguir o que quer. Lauren era uma mulher que deu à luz a sextuplos. Isso mesmo, 6 bebês. Foi definitivamente uma surpresa para ela e seu marido, e isso precisa ser afirmado desde o início. Enquanto a interação ativa pode ser controlada e até calculada para tentar garantir uma gravidez, o que acontece em seguida dentro do corpo da mulher é imprevisível. Dá para apostar com segurança que Lauren não estava dizendo a todos que conhecia: "Espero ter 6 bebês de uma vez." De fato, Lauren disse que ficou em completo choque e sobrecarregada ao descobrir que daria à luz sextuplos. Agora, não é difícil ver o porquê. Criar um filho já é difícil, 2 é mais complicado, mas 6 de uma vez. Bem, isso é uma carga física, mental e financeiramente massiva. Por sua própria admissão, a única razão pela qual ela sobreviveu à experiência foi porque sua comunidade local ajudou com as crianças e amparou ela e o marido nos estágios iniciais. Se você teme que isso aconteça com você, as probabilidades estão realmente a seu favor de que não aconteça. Contudo, isso não significa que não pode acontecer. Eu não estou tentando te assustar, mas você deveria estar preparado para qualquer coisa como isso, só por via das dúvidas. Número 19. Thomas Beatty. Você se lembra do filme de Arnold Schwarzenegger Jr. sobre um homem engravidando? Quão engraçado era que um homem com o corpo de Arnold poderia engravidar e ter que suportar tudo o que uma mulher grávida suporta? Mas adivinhe, isso tecnicamente aconteceu no passado com um homem chamado Thomas Beatty. Existe um pequeno porém nesta história, pois Thomas não era um homem típico. Ele era um homem transgênero. Quando ele revelou a gravidez ao mundo no programa da Oprah Winfrey, nada menos que isso, em United States, em 2008, você pode imaginar o choque e a agitação que isso causou. No entanto, Beatty não se arrepende da decisão que tomou, pois sentiu que foi um grande passo para a comunidade transgênero. E por sua própria admissão naquele momento, a ideia de um homem trans ainda era um conceito fresco para o público. Muitos nem sabiam como era ou soava um homem trans, mesmo que esse pensamento faça parte do estigma que infelizmente se associa às pessoas trans. Outra razão pela qual ele contou sua história foi porque ele tinha medo. Ele se perguntou se as autoridades poderiam tentar tirar a criança dele e queria colocar sua história em público para que isso não pudesse acontecer sem uma reação séria. Felizmente, ele conseguiu dar à luz sem maiores problemas, e depois de conhecer sua esposa, eles tiveram mais filhos juntos e se estabeleceram como uma família feliz em Phoenix, Arizona. Mais de uma década após a primeira gravidez que virou manchete nacional, Beatty disse que ainda não conseguiu se livrar totalmente do rótulo homem grávido. Ele não se importa com isso. A única coisa que ele deseja é ser um farol para aqueles que ainda têm perguntas sobre pessoas transgênero e, esperançosamente, mudar a perspectiva das pessoas no processo. Número 18. A gravidez milagrosa. Voltamos agora à questão de quantos filhos você gostaria de ter se fosse ter. Para algumas pessoas, tem mais do que queriam porque engravidar pode acontecer por acidente, mesmo com proteção. É possível que uma mulher engravide após a relação sexual e, como tal, tanto homens quanto mulheres têm opções para basicamente anular as chances de engravidar de novo, e esses métodos são feitos para serem infalíveis em sua finalidade. Mas nem sempre dá certo, como no caso de Lorraine, uma mulher que apareceu no programa da TLC Extraordinary Pregnancies, para revelar que ela havia ligado as trompas 6 anos antes para garantir que não poderia engravidar mais. Ela já tinha 2 filhos naquela época e estava tranquila não ter outro. Mas ainda assim, por algum milagre, ela engravidou, e ninguém tinha certeza do porquê.
De fato, quando sua mãe pediu que ela fizesse um teste de gravidez porque sentia que algo estava errado com o corpo da filha, a ideia de estar grávida jamais havia passado pela mente dela. No entanto, ela estava grávida. E apesar do que você pode pensar, ela não estava feliz com isso inicialmente. Em vez disso, ela pediu ao médico para fazer o que fosse preciso para interromper a gravidez. Isso não era puramente egoísta, pois Lorraine estava com obesidade na época, e quando você tem uma pessoa obesa engravida, pode haver sérios riscos de saúde para a criança e para a mãe. No entanto, ela eventualmente decidiu manter a criança e conseguiu dar à luz com sucesso, sem maiores problemas. Mas se nada mais, tenho certeza de que o choque de engravidar após estar garantido que não poderia foi um verdadeiro mind rush. Sempre consulte seu médico antes de fazer procedimentos como esse e obtenha todos os fatos de que você precisa antes de passar por uma operação. Número 17. Heidi Laughlin. Heidi era policial e teve de fazer uma escolha impossível. Primeiro, ela descobriu que tinha câncer de mama e fez a coisa inteligente. Imediatamente começou quimioterapia para tentar eliminar o câncer do corpo. Mas no processo do tratamento, ela também descobriu que estava grávida, o que levantou múltiplos problemas, como você pode imaginar. Porque também significa que ela estava grávida enquanto recebia aqueles tratamentos iniciais de quimioterapia, e o que é mais? Se ela parasse a quimioterapia para ter a criança, poderia colocar a si mesma em risco sério. Mas se ela continuasse com os tratamentos, o bebê certamente morreria por causa da radiação. Um verdadeiro Catch-22, se é que já houve um. Então, o que Heidi fez? Bem, ela fez o que achou melhor. Ela se dispôs a adiar seus tratamentos para que pudesse dar à luz ao seu filho. O compromisso, por assim dizer, foi que a criança nasceria mais cedo do que o usual, e então poderia receber tratamentos para ficar mais forte, para que Heidi pudesse voltar aos seus tratamentos. Disseram a ela que a melhor forma seria cesariana, e que 90% de todas as crianças nascidas assim e precocemente sobrevivem. Contudo, a tragédia veio. Apenas uma semana após o nascimento, a criança faleceu. Heidi ficou naturalmente devastada com o que aconteceu, mas transformou aquilo em algo que ela poderia falar e criou um blog para inspirar muitas outras pessoas. Ela ainda sente falta da filha que se chamava Ali, mas está usando o que aconteceu para fazer algo bom. E no fim, isso deve ser elogiado. Número 16. Stacey Harold. Agora, você talvez pense que a maioria das gravidezes com problemas são causadas por algo que está acontecendo no útero ou por várias circunstâncias externas que não poderiam ter sido previstas. Mas nem sempre é o caso. Um ótimo exemplo é Stacey Harold. Ela teve uma gravidez incomum simplesmente porque ela era uma mulher incomum. Mas quão incomum? Bem, ela foi rotulada como a mãe mais baixa do mundo porque media pouco mais de 60 centímetros quando deu à luz o seu filho. Stacey foi avisada contra engravidar porque o bebê poderia crescer tanto que esmagaria seus órgãos internos. Algo que você provavelmente não pensa quando as pessoas são altas, mas aos 60 centímetros e 4 polegadas, aproximadamente 60 centímetros, ela não era típica de jeito nenhum. Mas isso impediu ela de ter filhos? Não. Ela de fato teve 3. Stacey tinha uma condição genética rara que diminuía seu crescimento e causava pulmões subdesenvolvidos e ossos frágeis, o que tornava a vida difícil para qualquer pessoa, quem dirá alguém que eventualmente teria 3 filhos. Agora, isso não quer dizer que tudo transcorreu perfeitamente nas gravidezes. Por que não? A terceira criança teve de nascer por um tipo muito raro de cesariana para sair do corpo da mãe, e mesmo depois disso, ele ficou em cuidados intensivos por bastante tempo. Os pais precisaram adaptar a casa para que pudessem lidar com as 3 crianças e a condição de Stacey. E, infelizmente, apesar de ter tido uma vida e tanto, ela faleceu aos 44 anos. Contudo, pode apostar que ela ficou contente com tudo o que fez, porque havia incontáveis pessoas dizendo o que ela não podia fazer. E ela fez de qualquer forma. Número 15. Elizabeth Crosdale. Falando mais para o lado épico das pessoas, vamos falar de outra pessoa de estatura desafiada que se recusou a desistir do sonho de ter um filho, apesar de sua condição física. Elizabeth nasceu com a rara síndrome de Larson, uma desordem congênita que afeta as articulações e tecidos conectivos, significando que eles ficam permanentemente deslocados. Um jeito e tanto de viver, e como você pode imaginar, isso tornaria ter um filho incrivelmente difícil, se não impossível.
Mesmo assim, ela batalhou para ter o filho. Mas como a forma padrão estava fora de seu alcance, ela recorreu à surrogacia. E se você não está familiarizado com o termo, é basicamente quando outra pessoa, uma pessoa saudável, aceita carregar seu filho. O embrião é implantado nela. Ela carrega a gravidez. Depois te dá o bebê assim que nasce. A surrogata é frequentemente paga e acompanhada ao longo do procedimento. Só para deixar claro, e é uma prática legal. Claro que nem tudo que o nascimento permitiu foi fácil. Por exemplo, Elizabeth não pode segurar seu filho como a maioria das mães faria. E ela precisa de várias adaptações especiais para interagir com seu filho, como na hora de brincar com ele. Mas mesmo com essas limitações, Elizabeth é uma mulher muito feliz. Ela sabe que isso era o que ela queria, e graças à surrogata, ela finalmente conseguiu. Ela é mãe e vai encarar qualquer obstáculo que vier para manter esse título. Número 14. Os pedregulhos de Sylvia. O próximo item é bem mais estranho do que praticamente qualquer coisa que você podia imaginar. Quando uma mulher engravida, uma das coisas que normalmente acontece é que ela começa a ter desejos súbitos e famintos. E cabe ao parceiro, seja quem for, ajudar para que esses desejos sejam satisfeitos. Como você pode imaginar, esses desejos podem ser puros sobre qualquer coisa. Pode ser comida quente, comida fria, doces, sorvete, hambúrguer, fruta. Realmente depende da mulher e do que ela sente ou quer. Mas e se eu te disser que uma mulher chamada Sylvia teve desejo de pedras? Sylvia foi outra mulher que participou do programa Extraordinary Pregnancies da TLC, e ela foi muito aberta e honesta sobre sua condição. Essa condição se chama pica. Basicamente significa que ela vai desejar coisas que não são comestíveis, como pedras. Sylvia admitiu que não queria comer as pedras porque sabia que poderia ser perigoso. No entanto, ela tinha que comer porque era o que seus desejos exigiam. Agora, se não está óbvio, comer algo como pedras durante uma gravidez é ruim por vários motivos. Primeiro, aquelas pedras que ela comeu poderiam ter bactérias perigosas ou até mesmo um parasita nelas. E isso poderia impactar seriamente a saúde dela e de seu filho. Segundo, pedras não são digestíveis. Não podem mesmo ser quebradas pelos ácidos estomacais ou pelas enzimas no intestino. Então, se ela continuasse a comê-las, causaria bloqueio dentro dela, e isso poderia levar a um incidente quase fatal que exigiria cirurgia imediata. Da próxima vez que você ou sua parceira reclamar dos desejos da gravidez e o quanto eles são chatos, apenas mencione essa história e pense: bem, poderia ser pior. Número 12. Nadia Suleman. Agora talvez você conheça Nadia Suleman por outro nome, Octomom. Sim, ela foi a mulher que deu à luz 8 filhos de uma só vez. Lembra, a maioria das pessoas ficaria chocada se tivesse gêmeos ou mesmo trigêmeos, mas ter 8 filhos sob seus cuidados de uma só vez é uma carga que a maioria jamais gostaria, e deve-se notar que a maioria esperaria que algumas das crianças não sobrevivessem, especialmente depois de terem nascido prematuramente em múltiplos nascimentos. Mas isso não aconteceu aqui, todos os 8 viveram, o que a torna a única mulher na história médica não apenas a dar à luz 8 filhos de uma vez, mas para todos sobreviverem por mais de uma semana. E eu mencionei que ela já tinha 6 filhos antes de ter os 8? Isso mesmo. Ela tem 14 filhos ao total. E isso, por sua vez, trouxe um drama e tanto, porque para sustentar a família ela passou por diversos estágios para conseguir dinheiro para ela, e as crianças e seu estilo de vida. E isso nem sempre a colocou do lado certo da lei. Ela foi acusada de fraudes em assistência social no passado, e também demonstrou estar disposta a fazer qualquer coisa para conseguir atenção ou até financiamento, incluindo posar nua para revistas e produzir um vídeo adulto que aparentemente ganhou prêmios nessa indústria. A ironia disso é que, no que se refere aos filhos, ela não os exibe em público. Então talvez ela seja apenas uma mulher que não se importa com um pouco de privacidade, no fim das contas. Número 11. Halima, mãe de 9. O que é mais impressionante do que ser Octomom? Que tal dar à luz 9 filhos de uma só vez? Isso mesmo, 9. É simplesmente insano de pensar. E ainda assim Halima fez isso e disse que entrou para um recorde mundial após dar à luz os 9 filhos. É importante notar onde está a linha caso as pessoas queiram bater isso por alguma razão estranha. Como você esperaria, houve algumas complicações com os nascimentos, visto que tiveram de sair prematuros. Porém, eles sobreviveram e ficaram saudáveis.
e Halima estava mais do que feliz em falar sobre sua família e como ela estava ficando grande. Em certo momento, várias fotos circularam em 2020 e um dos 9 filhos. E você só pode imaginar o que tem que acontecer naquela casa para que todos eles sejam cuidados. E apenas para reiterar, enquanto te mostrei múltiplas mães que tiveram bem acima da quantidade normal de bebês em suas gravidezes, isso não é a norma. São exceções e não a regra. Isso não quer dizer que você ou sua parceira não vão ser a próxima mãe de 9 de uma vez, mas é muito, muito improvável. Número 10. Stella Melendez. Aqui vai outra bem bizarra para você. Stella tinha 91 anos de idade e era do Chile quando ficou famosa por um motivo realmente estranho. Antes da fama, ela admitia que tinha um caroço no estômago, mas nunca o examinou porque nunca a incomodou muito. Quando finalmente fizeram o raio-x, descobriram que havia um feto em seu estômago. Ela não estava grávida. Isso seria bastante estranho de fato, mas esse feto era de uma gravidez passada que ela nem sabia. Determinou-se que ele ficou dentro dela por cerca de 60 anos, após uma gravidez mal sucedida antes desse caroço ter sido deixado em Stella, porque os médicos concluíram que retirá-lo representaria risco para a vida dela. Número 9. Alexandra Canova. Voltamos agora para um tipo mais normal de estranho. Já te mostrei sextuplos, octuplos, nonuplos, que tal quíntuplos? Alexandra Canova foi a primeira mulher na República Tcheca a dar à luz quíntuplos, quando ela os teve em 2013. Surpreendentemente, não houve problemas durante o parto em nenhum momento, o que é ainda mais raro quando se pensa nisso. Deve também ser notado que essas crianças nasceram de forma natural e sem fertilização in vitro, FIV. Embora isso não seja tão bizarro quanto alguns dos outros desta lista, você só precisa se perguntar se Alexandra ficou orgulhosa de ser a primeira de seu país a fazer algo assim. Claro que ela não ganhou necessariamente uma placa ou algo do tipo, mas seu nome está gravado na história. E isso já é algo para se falar com seus filhos que agora deveriam ter cerca de 10 anos de idade. Número 8. Julia Grovenberg. Esta história talvez tenha uma virada que você pense que vai levar em uma direção. E, no entanto, ela vai para outra. Para Julia e seu marido Todd. Eles estavam tentando há muito tempo engravidar e nada funcionava. Eles estavam tão desesperados que decidiram tentar uma última vez antes de pensar em adoção internacional. Para sua alegria, Julia conseguiu engravidar, mas quando eles observaram os bebês no útero, algo parecia errado. Havia 2 fetos, mas eles não eram gêmeos. E não, ela não teve um caso e engravidou por 2 homens. Ao invés disso, isso é um evento conhecido como superfetação, que é quando um feto é concebido logo após outro e, mesmo assim, eles não têm o mesmo desenvolvimento. Os bebês tinham 2 semanas e 4 dias de diferença de desenvolvimento. Esse tipo de parto duplo acontece no reino animal, mas não tanto no mundo humano. Número 7. Gravidez de Lauren. Não é a Lauren Perkins. Agora, eu não recomendo esse próximo caso para ninguém, porque é sobre força de vontade e lutar por uma causa. Uma mulher chamada Lauren estava grávida e ficava feliz com isso. Entretanto, o escritório de advocacia onde ela trabalhava não oferecia nenhum tipo de licença maternidade remunerada, e isso a deixou bastante irritada. Então ela fez algo extremo, para dizer o mínimo. Ela ficou grávida por 260 semanas, 5 dias e 9 horas. Isso dá mais de 5 anos. Se você fizer as contas. Mas por que no mundo ela faria isso? Bem, isso foi para acumular dias de férias suficientes para que pudesse cuidar do seu bebê em paz e para protestar como o United States é basicamente o único país do mundo que não tem um mandato para ajudar mães grávidas. Número 6. Joanna Kristonic. Enquanto que a história anterior era sobre uma escolha que foi feita, esta não tanto, porque a pobre Joanna teve de suportar estar em trabalho de parto por 75 horas, tudo enquanto estava deitada de cabeça para baixo para tentar garantir o parto seguro de seus filhos. Ela estava grávida de trigêmeos quando entrou em trabalho de parto às 21 semanas. Seu primeiro bebê nasceu prematuro demais e tragicamente não resistiu. Os outros 2 estavam em risco de sofrer o mesmo destino, até que os médicos intervieram para tentar atrasar o parto. Usaram medicação para parar as contrações e assim manter os bebês dentro dela. Depois, os médicos a colocaram de cabeça para baixo para ajudar ainda mais a garantir que a gravidez não terminasse. E depois de 70 dias, ela finalmente deu à luz a seus filhos e todos nasceram saudáveis, saltitantes.
Número 5. Amkari Panwar. Existem certos contos e lendas e textos religiosos como a Bíblia onde mulheres engravidaram bem depois do que se consideraria viável. No caso de Amkari Panwar, ela estava tão determinada a ter um filho que fez tudo o que pôde para que isso acontecesse, apesar de ter 70 anos. Seu marido estava de acordo, e eles venderam praticamente tudo o que tinham para fazer tratamentos para que pudessem então ter filhos. E com certeza funcionou. Eles conceberam 2 meninos gêmeos. A questão da idade já era suficientemente estranha, mas muitos consideraram isso controverso porque eles fizeram isso não porque não tinham filhos, pelo contrário, mas porque queriam ter meninos. Até aquele momento só tinham tido meninas, e em sua cultura isso iria dificultar o que sua família poderia conseguir ou ter. Número 4. UK's Next Top Quadruplet Models. Já vimos crianças de todas as quantidades, até 9, 8, 6 e por aí vai. Então agora vamos para 4. Ellie, George, Holly e Jessica nasceram como absolutamente idênticas quadrupletas, e desde então as 4 têm sido inseparáveis e feito basicamente tudo juntas. Como é o jeito das quadrupletas, pelo menos é o que meu adorável porquinho de estimação Twinkle me conta. Depois, para deixar as coisas um pouco mais estranhas, elas foram convidadas bem cedo a serem modelos para seus uniformes escolares. Agora isso não é a coisa mais estranha que já contei nesta lista, mas é bem esquisito. E para clarificar, as probabilidades de ter quadrupletos não são lá grande coisa. As irmãs são apenas o 27º conjunto no mundo concebido de quads idênticos na época do nascimento delas. E pode ser que existam outros depois, mas não sabemos. Elas estão na adolescência agora, mas não temos ideia se ainda estão modelando. Número 3. Grávida aos 67. Aqui vai uma reviravolta na história que contei anteriormente sobre a mulher de 70 anos. Para uma mulher chinesa, ela engravidou aos 67 anos, e foi a primeira vez dela. Igualmente chocante e diferente da outra mulher, ela não teve nenhum tratamento especial ou procedimento para engravidar. Ela simplesmente engravidou da forma natural, para surpresa de todos, incluindo dela própria, que era médica aposentada. A razão de tanto choque era que, em certa idade, os ovários de uma mulher encolhem. Ainda assim, quando ela teve seu filho, os médicos notaram que os dela pareciam de mulher de 40 anos, significando que nunca tinham encolhido. Número 2. Kaylee DeShane. Como já mostramos, só porque você nasce com gêmeos ou trigêmeos, ou seja lá qual número, não significa que todos tenham que nascer no mesmo dia. Às vezes, por razões de saúde, precisam ser adiados. No caso de Kaylee, o atraso foi de 5 dias, mas também significou que 2 de seus trigêmeos nasceram em uma década diferente. O primeiro filho nasceu em 28 de dezembro de 2019. E então, no dia 2 de janeiro de 2020, 5 dias depois, os outros nasceram, em uma década diferente da primeira. Sim, é um pouco estranho, mas havia 3 bebês felizes e saudáveis, e isso é tudo o que importa no fim. Número 1. Gêmeos vezes 2. Aqui vai uma mulher pela qual sinto pena porque as probabilidades definitivamente estavam contra ela. Quando jovem, Maggie Rojas engravidou aos 17 anos, e ela não estava feliz porque estava usando anticoncepcional, que supostamente deveria impedir isso. No entanto, ela logo teria um par de gêmeos, e então engravidou de novo e teve um segundo par de gêmeos. Para manter o controle do tempo, isso significa que ela engravidou e teve 4 filhos no espaço de 21 meses. Isso só fica mais intrigante quando você descobre que toda a família de Maggie tinha uma condição que tornava difícil para eles terem filhos. Exceto que ela não herdou aquele gene. E sim, você poderia dizer que o gene de Maggie foi o quebrar probabilidades. Mas talvez ela deva jogar na loteria também. Isso é tudo do reino da gravidez e das várias condições que uma mãe pode encontrar quando as coisas tomam um rumo diferente. Você ficou surpreso por algumas das histórias de vida que foram contadas hoje? E quais delas você achou mais chocantes? Como sempre, me conte tudo na seção de comentários lá embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!